Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos e a todas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo Gustavo. Tudo bom? Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. jóia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Uhum. Boa noite, Nath. Boa noite a todos que entraram agora. Está habilitada a sua câmera? Tá. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Eu tô com um hóspede aqui na minha casa, Boa uma noite. pessoa. Hoje eu consegui aparecer. Então, eu tô com uma pessoa enferma aqui na minha casa, e aí eu vou ficar só ouvindo hoje, tá? Tudo bem, fique tranquilo. É minha sogra, ela sofreu um acidente. Nossa, Eita, vamos estar orando por ela. Obrigado. Então, se eu sair e deixar só a presença aí, vocês me perdoam, hein? Não, fique em paz, meu irmão, fique em paz. Bom, pessoal, vamos começar então, né? Em respeito a quem chegou no horário, vamos dar início à nossa aula. Deixa eu ver se. Eu acho que eu não preciso aprovar ninguém aqui. Vocês estão vendo minha tela? Porque agora vocês sumiram para mim. Deixa eu tentar ver vocês aqui, só para eu não ficar. Eu Sim, a estou sua tela vendo. tá aparecendo. Estou vendo. Ah, maravilha, então. Vou projetar uns slides aqui. É bem provável que eu não veja vocês. Eu estou tentando aqui jogar para não parecer que eu estou falando sozinho. Então, eu vou tentar jogar vocês para uma outra tela aqui para tentar ver o rostinho de vocês. Já está tudo gravando, então vamos lá, pessoal. Agora de maneira oficial, né? Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme, estar aqui com vocês. Nossa terceira aula, né? Não contando a aula magna, e minha primeira aula aqui pelo IBQ Educação.
Para os que não me conhecem, e acredito que seja a grande maioria, eu sou Gustavo, eu sou economista e teólogo de formação, quase mestre em ciência da religião, defendo meu mestrado na semana que vem, aqui na PUC de São Paulo. Eu não sou um teólogo do calibre do Anderson, do Alex, do pastor André, mas eu tento quebrar um galho. Minhas pesquisas estão muito mais concentradas aí no campo da ciência da religião, das ciências sociais, né, do que propriamente na teologia. Né? Só para que vocês entendam um pouco essa diferenciação, a teologia ela nada mais é do que o estudo acerca de Deus, né? A sistematização daquilo que esse nosso Deus quis se revelar, né? E aí, na sua grande maioria está concentrada no cristianismo, né? Do Deus cristão. Já a ciência da religião, ela estuda o que as pessoas falam sobre os seus deuses, né? Porque ela não está concentrada somente no cristianismo, então ela estuda como as pessoas se relacionam com as suas divindades. É um olhar de fora, é um olhar sem julgamento de valores, né? Sem partir de uma verdade absoluta. E se, como eu disse, ela se concentra nas variadas formas de religiosidades espalhadas pelo mundo, desde uma espiritualidade indígena até o budismo, até os Rastafaris. Enfim, então estamos aqui para aprender juntos, né? Crescer juntos, nos desenvolvermos juntos para, acredito, para nos tornarmos cristãos melhores, né? E talvez esse seja o foco do nosso curso, né? E o próprio curso nos direciona para isso. Jesus, do texto para a vida. Né? No seminário teológico, eu aprendi e compreendi que todo bom conhecimento teológico tem que desaguar, tem que reverberar em uma espiritualidade saudável, numa vida saudável, né? Uma vida que honre a Deus, né? Ao qual nós servimos, que nossa vida deve estar de acordo com a vida de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. E o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele nos orienta a isso. Ele vai dizer, né, no imperativo, ele vai dizer, ó, sedes imitadores de Deus. E em nenhum outro lugar nós vamos ver ele falando dessa maneira, né? Ele vai falar, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas aqui em Efésios 5 ele é muito enfático, ele vai dizer, olha, sejam imitadores de Deus. E quando a gente para tentar compreender isso, parece uma ordem tão simples, né? Um imperativo tão simples, mas a gente sabe que na prática não é nada fácil sermos imitadores de Deus. Como isso, né? E o curioso, quando Paulo vai usar essa palavra imitadores, ele está puxando o grego ali no conceito de mímica, né? Mimetes, que é a arte de expressar sentimentos só com o corpo, né? Sem falar, sem dizer qualquer palavra que seja, né? Então, eu acredito, né, que Paulo está nos orientando a fazer uma espécie de, vamos dizer assim, uma mímica espiritual, né, imitando, não na voz Deus, não nos atributos incomunicáveis de Deus, seja onisciência, seja onipotência, mas na vida, né, nos valores, e atitudes também do nosso Pai de amor, né? Então, a nossa vida, ela de certa forma deve virar um espelho, né, do que nós enxergamos em Cristo, nos seus ensinamentos. A nossa vida deve reverberar uma vida de bondade, de amor, de sabedoria, de justiça, de misericórdia, com os mais necessitados. O René Padilha, um dos grandes nomes, né, um gênio, se não um dos maiores nomes da teologia da missão integral, ele diz que quando nós falamos desse imitar a Deus, não significa que nós estamos brincando de super-herói ou de ser onipotente, onisciente, né? Porque isso seria ousadia demais da nossa parte. Mas quando nós falamos de imitar a Deus, é esse agir em misericórdia, é oferecer perdão ao outro, é ser generoso, é ser acolhedor, é amar o próximo como a nós mesmos, né? Enfim, e hoje a nossa proposta é simples, mas ela é desafiadora. Nós vamos falar do vizinho de Nazaré. Nós vamos tentar olhar para Jesus de Nazaré como vizinho, como alguém do povo, inserido em seu contexto social, inserido dentro de um contexto religioso. Vamos tentar olhar para Jesus aí como um morador de Osasco, um morador de Carapicuíba,
um morador aí de Santo André, Itapevi, seja lá onde quer que você esteja. Porque quando nós fazemos isso, fica mais claro para a gente quem ele foi, como Jesus viveu e de que maneira a sua mensagem nasce de uma vida cotidiana, né? De uma pequena aldeia ali da Galileia, como nós vamos ver hoje. Só que para que nós nos situemos, eu trouxe uma prévia aqui do que nós vamos falar, só para que vocês se encontrem. Quando eu começar a falar demais, vocês vão pensar, poxa, não acaba nunca. Então eu trouxe os tópicos aqui para a gente ver onde é que eu vou estar, para a gente se encontrar. Então, nós vamos fazer uma introdução sobre essa temática do Jesus histórico, né? Porque a gente está falando aqui o texto do Pagola, para quem não viu ainda, o texto que a gente está usando como referência, esse texto aqui, né? Jesus, uma aproximação histórica, do José Antônio Pagola. O capítulo que nós vamos abordar hoje é o capítulo 2. Então, vamos fazer uma breve introdução aí a o que seria esse Jesus histórico, né? A gente fala tanto dele, é tão falado, mas o que isso significa, né? E dentro de uma multidão de leituras acerca disso. Depois nós vamos falar sobre o povoado de Jesus, né? Onde ele vivia, como era Nazaré, como era a Galileia no tempo de Jesus. Nós vamos entender o tamanho, né, dessa aldeia, dessa cidade dentro de um contexto maior, vamos dizer assim. E depois nós vamos falar sobre o ambiente religioso que Jesus vivia. Vamos falar também um pouco sobre a rotina de trabalho daquela época e vamos aí, à luz do Pagola, tentar comentar um pouco sobre isso. E por fim, a gente vai fazer um desfecho, uma conclusão em cima de tudo que nós conversaremos, na verdade, hoje. Mas para que isso aconteça, eu quero que vocês tenham em mente três perguntas norteadoras que vão direcionar a nossa aula hoje. Eu pretendo que ao término dessa nossa aula nós respondamos três questões simples. Essas três questões aqui, a minha missão é que vocês saiam daqui com essas perguntas respondidas. São perguntas simples, né? Como era a vida cotidiana em Nazaré no século I, né? Que nós vamos abordar acerca disso. A segunda pergunta é: que influências familiares e religiosas marcaram a infância de Jesus? Eu quero que nós entendamos como esse contexto familiar, como que o contexto religioso daquela época impactou Jesus, né? Como que marcou a infância de Jesus e os seus ensinamentos posteriormente. E por último, por que que os evangelhos quase ignoram a juventude de Jesus? Essa é uma pergunta assim um pouco que quase todos nós temos, né? Por que que é omitido, né? Acho que essa é a palavra que nós podemos utilizar aqui. Por que que a infância de Jesus ela é omitida nos evangelhos? Então eu espero que ao término da nossa aula a gente responda, essas perguntas estejam respondidas. Alguma pergunta até aqui, gente? Normalmente, as minhas aulas são mais expositivas. Eu vou mostrando os slides, vou falando, vou comentando. Então, por favor, me interrompam. Pode me perguntar à vontade, fiquem à vontade. Eu coloquei vocês aqui, mas eu não consigo ver todo mundo. Então, se vocês levantarem a mão e eu não ver, pode me interromper. Pode gritar, chamar, que aí eu paro aqui para a gente conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Ok. O silêncio, eu entendo que um ok. Vamos caminhar então. Qualquer coisa vocês vão falando alguma coisa. Bom, em linhas gerais, então, o que nós vamos tentar entender aqui é o contexto da vida de Jesus. Então, tenham isso de maneira simples na cabeça de vocês. Nada além disso, nada misterioso, nada mágico, nada complexo. O que nós tentaremos entender aqui hoje é o contexto da vida de Jesus. É aquela leitura historiográfica da vida de Jesus, porque isso é um grande desafio. Quando nós falamos, estamos dando início aqui, né, nessa introdução, quando nós falamos aí da busca por esse Jesus histórico, não é algo recente, né? É uma preocupação que tem sido
constante na teologia ao longo de décadas, de séculos, né? Foram muitas indas e vindas, e mesmo depois de tantos séculos, ainda nós não chegamos a um consenso sobre a identidade de Jesus. Mas de uma coisa nós temos certeza, né? Depois de tantas pessoas pesquisando, o único consenso é compreender o ambiente social, compreender o ambiente cultural em que Jesus viveu, faz com que nós consigamos entender e absorver muito melhor a sua mensagem. Porque por muito tempo o foco foi apenas no lado divino de Jesus. As pessoas pesquisavam Jesus somente como o Messias, Jesus como filho do homem, Jesus como o Senhor com S maiúsculo, né, no sentido de reverência, como Deus, como o Verbo encarnado. Só que em algum momento da história, alguns teólogos começam a se questionar, porque a tradição diz, olha, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E é algo que a gente também tenta compreender isso. Mas se a gente está falando que Jesus é 100% homem e 100% Deus, como que era esse lado humano de Jesus? Eu não sei se vocês já fizeram esses questionamentos, né? Como Jesus viveu? O que que ele comeu? Gente, Jesus ele era vizinho de alguém. Jesus ele era cunhado de alguém. Jesus ele era primo de alguém. Ele era um ser humano, né? Eu tentei ainda trazer aqui um bonequinho que tentasse representar isso, 100% homem, 100% Deus, mas acho que a nossa mente limitada ainda tem dificuldades em compreender isso, né? Jesus era um ser humano. Jesus ele teve que beber do leite materno para poder sobreviver. Gente, eu não sei para vocês, mas isso parece simples a gente falando assim, mas para o judeu da época isso é escandaloso. Um Deus que se fez homem, um Deus que se fez bebê inocente, um Deus que teve que aprender a andar. João, ali no seu prólogo, no seu evangelho, naquela introdução poética, linda, incrível, ele escreve: no princípio era o Verbo, né? Logos, a palavra criadora, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que João está falando é: ele era Deus. Um padre teólogo consequentemente, um teólogo católico chamado Romano Guardini, a respeito disso, ele diz que agora o eterno ele entra na história de uma maneira temporal. Agora, o Deus Criador ele está imerso na história. Aquele que era infinito, ele está vagando na multidão da criação. Aquele que governava o mundo ao lado do Deus Pai, como onipresente, como onisciente, agora ele transpôs uma fronteira que, acredito, que nenhum pensamento humano é capaz de entender na sua totalidade. O que os judeus tentavam compreender, né, acerca daquele Messias Salvador, que o Antigo Testamento todo apontava para ele, agora esse Deus aparece, esse Messias aparece em figura visível. Só que ele aparece como uma criança, como todas as outras crianças do mundo. Ele chora, ele tem fome, ele dorme como qualquer outra criança. Ele tem cérebro, ele tem membros, mas ele é Deus por essência e por natureza. E isso é um mistério eterno. Nenhuma teologia consegue dar conta disso na sua totalidade. De Armínio a Calvino, do católico ao protestante, ninguém é capaz de dissecar esse mistério. O Deus eterno, Deus ilimitado, tornando-se uma criança comum, sujeito a todas as fragilidades humanas. E por que eu estou dizendo isso aqui, falando tudo isso? Porque alguns teólogos começam a olhar para isso, tudo que eu falei, e eles começam a se questionar. Quem foi esse ser humano? Quem foi o ser humano Jesus? Onde ele viveu? O que que ele comia? O que que ele fazia da vida? Qual que era a sua condição social? Então, as pesquisas modernas,
principalmente, né, teve uma aceleração no começo do século XXI, como vai dizer o Joseph Dorer nessa enciclopédia aqui sobre Jesus. É um texto enorme. Eu indico, assim, se você gosta de estudar, você gosta de não é uma leitura que você vai falar, hoje eu acordei e quero ler essa enciclopédia. Não, é um texto mais de consulta, mas ele vai dizer que nessa enciclopédia aqui que os teólogos começaram a dar cada vez mais atenção a esse lado humano de Jesus. Eles começam a se questionar: quem que era o Jesus camponês? Quem que era esse Jesus que foi carpinteiro? Quem que era esse homem simples vindo de Nazaré? E, ao meu ver, isso não tira a profundidade do mistério divino. Muito pelo contrário. Isso acaba que abre portas para que nós enxerguemos Jesus como alguém mergulhado na mesma realidade que a nossa, né? Como alguém igual a nós, como um ser humano igual a nós. O Paulo vai escrever assim em 1 Timóteo 2,5. Eu trouxe aqui para facilitar a nossa vida. Ele vai dizer o seguinte: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Aí ele vai falar: quem que é? O ser humano, Cristo Jesus. O ser humano, Cristo Jesus. Paulo faz questão de enfatizar essa natureza humana de Jesus. E eu não sei vocês, o que vocês pensam quando vocês olham para isso? Porque é algo que me intriga, essa é a verdade, é algo que, que me deixa assim meio agoniado. Talvez essa seja a palavra. E não tem certo ou errado aqui, como eu disse, isso aqui consideremos que é uma mesa de amigos, uma mesa online, né? Mas é uma mesa de amigos compartilhando as suas impressões e aprendendo juntos. O que vocês pensam quando vocês olham para esse lado humano de Jesus? Qual que era a percepção de vocês? O que vocês pensam? Vamos lá, um de cada vez. Ninguém? Ninguém vai emitir a sua opinião sobre isso? Marcos, o seu microfone está fechado. Tá, abri. Maravilha, obrigado. Boa noite, a graça e a paz a todos. Graça e paz. Acho que a maioria não me conhece, a Nete, a Lucinete que me conhece aí, que a gente participa de um grupo, né? Deus abençoe, o Paulo também. O que eu penso, né? Uhum, Como a Bíblia, ela revela para mim, né, apenas aquilo que eu consigo entender humanamente falando, uhum, né? Porque nós somos limitados, evidentemente, enquanto raça humana. O que a Bíblia revela, eu procuro entender sob o ponto de vista material. Assim, ó, eu entendo que Jesus foi um ser humano e, ao mesmo tempo, ele é Deus, né? Mas no momento em que ele era criança, por exemplo, né? Que ele era uhum, um bebê, uma criança, né? Como isso pode ter sido possível ao ponto de que Deus ainda agia e age, né, uhum, sobre todo a terra e todo sobre o ser humano. Então, uhum, naquele momento, né, é uma coisa que, para nós entendermos, está além do entendimento humano, então aí eu deixo a coisa para o espiritual. Aí uhum, eu entrego pela fé, né? Eu falo assim, eu creio que Cristo é Deus. Eu creio que Cristo, quando ascendeu, foi para o céu, deixou o Espírito Santo, que é a mesma coisa, né? Que ele é uhum, onipotente, onipresente e onisciente. Então, eu entendo dessa maneira. Por exemplo, o que eu não consigo entender, eu entrego para o espiritual, pela fé. Eu uhum, creio, Senhor, eu creio no Senhor. O que foi possível ser revelado para mim através da Bíblia, da palavra, dos escritos, das escrituras, eu aceito. E o que não foi revelado, eu aceito também, porque para mim eu não iria conseguir compreender na minha uhum, limitada inteligência. Então, pela fé eu entendo tudo isso, creio, né? E é óbvio que uhum, você explicando fazendo essa cronologia de Jesus, explicando o movimento dele e tudo mais, a gente se aproxima muito mais, mas tem coisas que a gente não vai conseguir entender.
igual Sim. você relatou, nem os dos mais renomados teólogos conseguem explicar isso, né? Uhum. Então, na própria Bíblia fala, né, que tem coisas que a gente não, se ele fosse falar tudo, a gente não iria, né, entender. Sim, Então, eu sim. entrego isso para o espiritual, aquela parte que fala assim, Senhor, o que o Senhor quis me mostrar, o que o Senhor quer me mostrar, eu estou entendendo perfeitamente. E o que não está ao meu alcance, eu entrego para o espiritual, o Senhor sabe o que eu devo ou não saber. Essa é a minha opinião. Perfeito, Marcos, perfeito. Eu acho que você resumiu bem, né, que o espírito está aqui, né? Essa dogmatização, né, acerca da natureza de Jesus é além da nossa compreensão. Mas o nosso papel aqui é buscar uma aproximação, né? E acredito que talvez esse seja a nossa missão aqui nesse curso. E ao longo, né, do curso a gente vai desenrolando acerca disso. Mas alguém mais quer falar? Lu Castro, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Sabe que eu nunca tinha pensado, engraçado, né? Nunca tinha pensado Uhum, no humano. uhum, Foi Jesus Deus, poderoso, tal, tal. E aí, assistindo ao The Chosen, eu me deparo com Jesus, que teve uma cena específica que foi quando ele tinha uma fila de pessoas e ele foi curando todas, e a Bíblia fala que ele curava todas as pessoas, né? Assim, quando uhum, várias vezes que ele curava todas as pessoas, e eu vi um Jesus cansado, exausto, exausto fisicamente. uhum. E aquilo ali tocou meu coração de um jeito que eu falei, gente, eu nunca tinha visto. Então, assim, eu comecei a ver Jesus humano depois do The Chosen. Mas ele Sim. sempre Deus para mim poderoso que não e foi fantástico assim. E não compreendo ainda, né? Lógico que não, Sim. mas foi isso que eu vi. E é legal, né? Porque a arte, né? A série em si, né? Tem entre aspas, esse poder, né? De trazer essa visão, né? Dessa humanidade de Jesus que a gente não enxerga, talvez só lendo, né? Agora a gente vendo ali um filme, vendo o The Chosen, vendo as séries em si. Só não vamos ver as novelas bíblicas da Record, brincadeira. Mas a gente visualizando, a gente consegue começar um pouco a compreender e ter uma noção do que é o Jesus humano. Ele é Deus, mas ele também foi humano. E por que mais alguém quer falar acerca disso? Eu- Alguém? Lu, pode falar, Lucinete, fica à vontade. É, eu fico pensando assim, né? Que Jesus era tão menino quando os pais foram embora e esqueceram dele lá, né? É, E a mãe, o pai podia procurar, deve estar entre as crianças brincando, né? Que o uhum, natural nosso seria esse, né? Mas onde Jesus estava? No templo, discutindo com doutores, né? Ele é, era um menino ainda, é, né? Era um menino é. ainda, né? Nossa, tão muito interessante isso, né? Isso nos revela, né, esse mistério de Jesus, mesmo uma criança, talvez esse lado Deus dele, esse lado de uma sabedoria fora do comum, né, do ser humano, como já era aflorado, né, e isso também é interessante a gente abordar isso. E por que que eu gosto de ouvir isso de vocês, e por que que eu trouxe isso aqui pra gente, né, porque eu queria muito ter ouvido vocês, porque no seminário eu lembro quando um dia, um aluno, ele quis ouvir do professor sobre essa temática do Jesus histórico. Ele pediu ali indicações de leitura para tentar conhecer Jesus, ah, além ali do texto bíblico, né? Fontes históricas, algo acerca disso. E, gente, eu me lembro assim claramente a resposta dele. Eu fiz um seminário, de certa forma, um tanto quanto conservador, e a resposta dele foi: esquece isso. Isso é coisa de liberal, isso é muito perigoso. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa saber de Jesus está nas Escrituras, né? E essas foram as palavras. E ali isso meio que me deixou um pouco agoniado ali, meio pensativo, porque, poxa, se tem esse lado do ser humano, Jesus, por que que eu não posso tentar compreender um pouco mais dele? Né? Eu compreendo e entendo essa visão um pouco mais ortodoxa, só que uma coisa a gente não pode esquecer e que vocês saiam dessa aula aqui hoje com isso em mente.
Os evangelhos, eles não foram escritos como biografia, mas eles foram escritos como anúncio da fé. Eles não foram escritos para registrar cada detalhe, né? Mas para anunciar o quê? Existia um homem comum, um homem pobre, um homem desacreditado, e esse homem ele era o Cristo. Esse homem era o Filho de Deus. Como o pastor André, na aula passada, né, e no culto também do último domingo, para quem não assistiu, procura lá no YouTube, ele fez uma citação, né, parafraseou ali o professor Ricardo Quadros Gouveia, e ele diz, e o professor Ricardo Quadros Gouveia, ele diz o quê? Quem só lê a Bíblia, não lê a Bíblia. Porque a própria Escritura pede um mergulho no contexto histórico, social e econômico. Então, quando a gente começa a tentar compreender isso, deixa eu tirar esse negócio aqui, não sei se aparece para vocês, mas para mim está atrapalhando os slides aqui. Então, quando a gente começa a tentar compreender isso, a gente vê que entra a arqueologia, para a gente poder entender esse Jesus histórico, o papel da antropologia, para a gente tentar entender esse Jesus histórico, a história em si também, e até mesmo as ciências sociais, o contexto econômico. Esse estudo de Jesus hoje, ele pode ser muito bem interdisciplinar para a gente tentar entender quem foi o homem Jesus. Os evangelhos, e de maneira nenhuma o que eu falo aqui, desqualifica o texto bíblico como palavra de Deus, né? Os evangelhos, perdão, eles foram escritos por pessoas que acreditaram em Jesus, direcionado para as pessoas que acreditavam em Jesus. Eles não estavam nem um pouco preocupados em escrever uma bibliografia, porque isso é tarefa de historiador. Os evangelhos, eles não foram ali escritos, vamos dizer assim, né? Já que a gente citou o The Chosen, não foi ali o Marcos, João, Lucas ali, Mateus não escreveu o evangelho pensando em fazer um documentário da Netflix anos depois, né? Os evangelhos são nada mais do que ali testemunhos de fé. Eles querem mostrar Jesus como o Cordeiro de Deus. Eles não estão nem um pouco preocupados em descrever com quantos anos Jesus aprendeu a serrar uma madeira, com quantos anos Jesus começou a pegar as ferramentas e trabalhar com José ali. A preocupação dos evangelistas é nos transmitir uma fé. Por isso, quando nós cristãos lemos o Evangelho, nós não estamos diante de uma série de dados historiográficos acerca do homem Jesus. Mas a gente está lendo uma série de convicções dos discípulos, dizendo quem que era esse Jesus. João vai dizer o quê? Ele era o Verbo Criador. Mateus vai dizer que ele era o rei tão aguardado. Marcos vai dizer que ele era o servo sofredor, o Filho de Deus em ação. O Lucas vai dizer que ele era o Salvador. E esse estudo historiográfico de Jesus que a gente propõe, em hipótese nenhuma, quer desqualificar o texto bíblico. E quem vai reforçar essa ideia é um teólogo chamado Richard Bauckham. Nesse livrinho aqui também, nesse pequeno livro aqui de quase 700 páginas, chamado Jesus e as Testemunhas Oculares. Ele vai dizer o seguinte: não se pode dizer que o estudo histórico de Jesus seja ilegítimo ou que não pode colaborar para a nossa compreensão de Jesus. Fazer isso seria o mesmo que negar que Jesus realmente viveu. Ou seja, então não tem qualquer fundamentação que diga que esse estudo histórico de Jesus seja ilegítimo. Aí ele continua: eu penso que existe uma via na qual a teologia e a história podem encontrar-se no Jesus histórico. E eu compactuo e concordo em gênero e pontuação e o que mais for aqui com o que ele está dizendo. Porque se nós estamos com medo de buscar informações acerca desse Jesus humano, a gente está negando que o próprio esse Jesus viveu na história. A gente a gente está com medo de que ele viveu. Esse Jesus aí talvez não tenha existido, não sei, né? E quando nós falamos desse Jesus histórico, né, dessa historiografia acerca da vida de Jesus, a gente precisa fazer algumas distinções importantes. E aqui quem diz isso não sou eu, né, nem as vozes da minha cabeça, é esse teólogo aqui chamado José Castilho, em um texto chamado Jesus e a Humanização de Deus. Ele vai dizer que ele vai fazer
três distinções acerca desse Jesus, né? Ele vai falar do Jesus histórico, que é o homem concreto que viveu na Palestina do século I, é o Jesus humano. Esse Jesus existiu, né? Aqui é a ideia de separar o Jesus 100% humano Da fé. sem considerar a fé, né? Para isso, a gente usa fonte bíblica, fonte extras bíblicas, arqueologia, métodos críticos, busca entender o contexto social, o contexto econômico e tudo mais. E tem uma segunda leitura que ele vai dizer, que é o Jesus da história. Como que esse Jesus foi lembrado? Como que esse Jesus foi interpretado? Né? Como esse Jesus foi venerado ao longo dos séculos? Como que foi feita a leitura desse Jesus através das narrativas bíblicas, na devoção, as pinturas, né? Na arte, na teologia cristã? Ou seja, é um retrato construído e moldado por contextos culturais diferentes. Tanto que ao longo da história a gente tem diversas leituras desse Jesus da história, né? É uma leitura que se faz desse Jesus histórico. Vamos praticamente dizer isso. E por último, ele vai dizer que a gente também precisa ter esse Cristo da fé, que é o Jesus proclamado pela igreja, que é o Jesus confessado como Cristo, que é o Jesus, o Filho de Deus, o Senhor ressuscitado. Esse aqui é o Jesus dos credos, da liturgia, dos nossos cursos bíblicos, né? O Jesus das nossas EBDs. E o mais interessante é que eles se complementam. E eles vão mostrar aquele Jesus 100% homem e 100% Deus. Porque enquanto esse Jesus histórico aqui nos apresenta alguns fragmentos da sua vida real, esse Jesus da história mostra como esse Jesus histórico marcou gerações, né? Como ele se foi apresentado ao longo dos séculos até chegar o dia de hoje. É como a gente olhar uma foto antiga e ao mesmo tempo ouvir as histórias que a família conta sobre aquelas pessoas que estavam na foto, vamos dizer assim. E esse Jesus, em hipótese nenhuma, deixa de ser o Filho de Deus, deixa de ser o Cristo da fé. Agora, obviamente, né, algo que todos nós acredito que concordemos aqui, como o Marcos disse, nós não podemos reconstruir a vida completa de Jesus, né? Nós temos as nossas limitações. A maior parte do que ele disse e fez se perdeu no tempo, né? E o próprio Balkan, nesse texto aqui, né, Jesus e as testemunhas oculares, ele diz que esse conhecimento completo é inacessível, né? O nosso conhecimento sobre Jesus é sempre indireto. E principalmente pelo fato que ele vivia numa sociedade com altíssima taxa de analfabetismo, né? Eduardo Hornaert, um padre e teólogo católico, ele vai dizer que naquela época 97% das pessoas elas eram analfabetas. Elas falavam muito, mas não escreviam nada, né? O que prevalecia era a tradição oral. E aqui também tem o texto do que o Marco já tinha citado, né? E aqui o próprio Castilho, como Balkan, eles compactuam com isso. No texto de João 21:25, ali no término do livro de João, quando ele escreve: Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, a nossa limitação acerca disso acaba que sendo um pouco limitada, né, se assim nós podemos dizer. Então, independente da leitura nós podemos saber que esse Jesus existiu, nós podemos saber de onde ele veio, quem era a sua família e onde ele morava. O que a gente tem que nos conformarmos é aceitar o limite das fontes, né? Sejam as escrituras, ou seja uma leitura histórica, seja uma leitura ali a partir de fontes extras bíblicas como um todo. E obviamente, né, a gente não vai conseguir conhecer esse Jesus real na sua totalidade. Então, o nosso papel aqui é buscar conhecer esse panorama histórico de Jesus, né? O nosso papel quanto estudantes é tentar montar um quebra-cabeça, né, com metade das peças subidas. E mesmo que aí aqui eu trago uma brincadeirinha, né? Mesmo que a foto 3x4 de Jesus, o RG, o CPF de Jesus tenha se perdido no tempo, o que ficou é suficiente para nós entendermos, né, a sua força histórica, a sua força espiritual, né? E aqui eu trouxe Jesus tirando uma foto para o RG e depois ele guardando o RG aqui,
né? Que aí a inteligência artificial fez isso para a gente. Então, entendam que o Jesus histórico, né? O Jesus da história e o Cristo da fé, eles são dimensões que se entrelaçam. E se a gente aceita essa complexidade, dá para enxergar com mais nitidez, né? Que Jesus não cabe somente numa definição, e ele, ao mesmo tempo, aquele homem da Galileia e o Cristo que atravessou os séculos na memória e na fé. E ao Eu mesmo tenho uma tempo, pergunta. pode falar, pode fazer, Marcos, fica à Não, se vontade. quiser concluir, pode concluir, depois eu Não, pergunto. não. Bom, pode falar, por favor, fique à vontade. Nesses estudos que você fez, ou que a história relata, esse povo, né, judeu e tudo mais, eles vivem muito por tradições, igual você falou. Uhum, Pouco se escreveu, mas as histórias passaram e continuam passando de pai para filho, né, como uma uhum, tradição e tudo mais. Há algum relato na história da família de Jesus? Ou seja, porque nós estamos falando de herdeiros, nós estamos falando de, né, terceira, quarta, quinta geração. Isso até tem um filme que fala sobre isso, né? Eu não me lembro se é esse mesmo, uhum, Santo Graal, alguma coisa. uhum. Você tem essa informação para a gente poder ter uma noção, por exemplo, se passaram 2000 anos, mas algum resquício de que, ó, esse faz parte da família de Jesus, Uhum. da família que foi filho de João, filho de José com Sim, Maria. sim, compreendi. A gente não tem nenhuma fonte confiável que a gente possa dizer acerca disso, né? O que a gente vai ter são alguns proto-evangelhos, né? Que eram pessoas que diziam, né? Escrever, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, né? Escrevendo acerca da vida de Jesus, mas na verdade não era Tiago, era só alguém tentando se passar por ele. Então, todas essas fontes acerca da família de Jesus, nós não temos nada confiável e verificável, né? O que a gente tem e sabe, e a partir das escrituras e de alguns historiadores, como Flávio Joséfo, entre outros, é que ele teve irmãos, né, e irmãs. Se eu não me engano, a gente vai falar um pouco aqui acerca disso, mas a gente não tem uma genealogia a partir de Jesus daí para frente. A gente não tem nada confiável acerca disso. E se tem, eu particularmente não, eu desconheço. Mas eu tenho quase certeza absoluta que não existe nenhuma genealogia a partir de Jesus. Tá bom? Então, bom, mais alguém? Fique à vontade, gente. Tá? Então, se me interrompe mesmo, a gente vai conversando aí. Então, esse Jesus aqui, voltando aqui, ele é o 100% humano, 100% Deus, que a gente falou, né? Quando ele entra na história, ele está sujeito agora às leis humanas, né? Agora ele precisa de uma mãe. Ele está dentro de uma família, como o Marcos bem nos trouxe, né? Ele tem uma família, tem uma continuação, não a partir da sua prole, né? Mas seus irmãos, seus primos, enfim, né? Mas esse Jesus, Deus, ele entra na história e se torna humano. Ele tem uma mãe agora, né? Parafraseando aquele louvor, né, do pastor Caetano Veloso, todo homem precisa de uma mãe. E Jesus não foge a essa lei. Jesus, ele estava sujeito às leis da criação a partir de então. E a gente precisa, então agora ele precisa se alimentar, ele precisa dormir. Então o nosso objetivo é simples de dizer, mas realmente de alcançar isso, de entender esse Jesus humano na sua totalidade é um pouco difícil. E aqui entra a pergunta essencial do Pagola no capítulo 2, né? Ele vai questionar antes de desenvolver o restante do capítulo, ele vai falar assim, ó, o que nós podemos realmente saber sobre esse Jesus? Sobre esse Jesus que veio de uma pequena aldeia de Nazaré? O que nós podemos saber acerca dele? Então a gente começa pelo lugar onde ele cresceu, pelo lugar onde ele morava, Nazaré. Quando a gente fala de Nazaré, naquela época de Jesus, era um vilarejo minúsculo comparado com os outros. Era um vilarejo ali que tinha cerca de 200 e 500 habitantes, segundo as fontes dos historiadores. Nós tínhamos casas de pedra, eu trouxe até algumas imagens para que a gente possa visualizar isso. Eram casas de barro, telhadas de palha, toda a economia era baseada na agricultura, né? Era vinhas, era trigo, azeite,
hortas, né, pequenas hortinhas para que eles pudessem ali se alimentar, né, como forma de subsistência. Então, em síntese, era um lugarejo pobre e praticamente, gente, invisível para o Império Romano, e a gente vai ver por quê. Tanto que até no Evangelho, alguém pergunta, lá em João 1,46, e de Nazaré pode sair algo bom? Né? Para você ver como que era ah, negligenciada, assim, existia um preconceito muito grande, né? Não era um grande centro. Para que a gente entenda melhor isso, eu trouxe esse outro gráfico ali para a gente entender a divisão de Israel. Eu não vou me aprofundar muito para não ficar cansativo, mas só para que a gente tenha uma noção do tamanho de Nazaré dentro de Israel daquela época. Então ela era dividida em três grandes centros, vamos dizer assim, né? Três grandes regiões. Judéia, Samaria e Galiléia. A Judéia ali era a região mais importante para os judeus, né, na época de Jesus. Ali ficava o templo, né, considerada a cidade santa, Jerusalém, né, coração religioso do povo judeu. Então ali nada se compara à Judéia. Samaria, ela, apesar de um certo desprezo com o povo, mas ela era uma rota de passagem para quem viajava. Então, economicamente, eles não eram tão fracos, vamos dizer assim. Todo mundo que fosse para Jerusalém, eles tinham que passar por Samaria, né? Tirando alguns judeus que passavam por fora devido àquelas questões contextuais e tudo mais, que não nos cabe aqui falar. Mas Samaria era uma região agrícola, era uma região ali com muitas colunas férteis. É que esse borrão aqui não permite, mas era uma região montanhosa. Então, economicamente, eles sobreviviam tranquilamente. Agora, a Galileia, cara, assim, pensa na Galileia como uma espécie de interior do interior. Era um lugar assim totalmente periférico em relação a Jerusalém, né? Era tão periférico que chegou a ser apelidada de Galiléia dos Gentios. Porque por muito tempo permaneceu povoada por estrangeiros e havia uma miscigenação cultural que gerava um certo desprezo do povo ali da Judéia, do povo judeu mesmo. Era uma região com muitas vilas pequenas, colinas baixas, era relativamente fértil, né? Tinham as plantações, mas tinham o quê? Muitos pastores criadores de ovelha. Era um polo de pesca, eram muitos pescadores e camponeses. Gente, predominava ali naquela época eram os trabalhadores, perdão, rurais, né? Eram camponeses, pastores e pescadores. E essas pessoas eram consideradas gente simples. Para os judeus mais ortodoxos lá de Jerusalém, viver na Galileia era como se fosse morar assim, nos confins do mundo. E exatamente como o Natanael falou lá. Da Galileia pode ser alguma coisa boa, né? Ponto de interrogação. A Galileia, ela era tão mal vista assim. E quando a gente fala de Nazaré, então piorou. Porque era quase invisível. Era um vilarejo minúsculo. Era um vilarejo assim minúsculo na Galileia. Sabe aquela cidade que não aparece nem no GPS, que você coloca o GPS nem aparece lá, você se perde? Era Nazaré. E é nesse cenário, assim, de que Jesus vive. É nesse cenário que Jesus cresce. É nesse cenário que Jesus começa a incomodar os mais religiosos. É nesse cenário que Jesus começa a incomodar os fariseus. E é nessa periferia de Israel que Jesus vive por cerca de 30 anos. E principalmente vai ser o palco da missão, né, do anúncio do reino de Deus. Num breve levantamento aqui, das 32 parábolas de Jesus, 19 foram proferidas aonde? Na Galileia. Dos 33 milagres registrados por Jesus, 25 aconteceram aonde? Na Galileia. O primeiro milagre de Jesus é em Caná da Galileia, né? Transformando ali água em vinho, né? Em bodas, né? No casamento. E o último, depois da ressurreição, aonde que é? Beira-mar da Galileia. É lá que ele prega o famoso Sermão da Montanha, né? E discursos que até hoje ecoam para nós sobre perdão, sobre pureza, sobre humildade.
né? E sobre o pão da vida, ele anunciando ele mesmo como pão da vida. Então, a Galileia, ela foi literalmente o palco principal ali de anúncio do reino de Deus, onde foi o lugar onde Jesus mais atuou. E quando a gente para pensar um pouco o impacto disso, a gente consegue começar a ter uma compreensão um pouco maior daquilo que Jesus ensina. Porque para os ouvintes de Jesus, ouvir parábolas no meio de campos de trigo, ouvir parábolas à beira do lago ou em pequenas aldeias, é algo natural. Então ele começa a ensinar como? Na linguagem do povo, na linguagem do povo do campo, na linguagem do trabalhador, do camponês, da dona de casa. Jesus ali ele se faz acessível ao povo. Então a gente não vê Jesus fazendo tratados filosóficos, né, usando termos complicados. Jesus ali pegando uma teologia sistemática e destrinchando. Ele ensina usando o cotidiano como material. Fermento na massa, semeador no campo, ah, mulher varrendo a casa até encontrar uma moeda. A lição é simples. Por quê? Porque o evangelho ele nasce no chão da vida comum. O evangelho, ele nasce no ordinário. O evangelho, ele nasce no quintal de gente simples. Jesus, ele ensina usando coisas do cotidiano, coisas que todo mundo entendia. Porque as pessoas viviam aquilo. E isso nos ajuda, quando a gente compreende isso, é tão prazeroso, porque a gente lembra que a fé cristã, ela não nasce em palácios, em templos luxuosos, em grandes escolas acadêmicas ali de teologia, mas ela nasce no chão simples da Galileia. Ela nasce entre gente comum. E esse é um ponto, gente, que para mim é muito caro, que sempre me toca, que é a espiritualidade do cotidiano, que a espiritualidade do ordinário. Porque quando eu olho para o texto e para os ensinamentos de Jesus, eu me constranjo, porque ele nos convida diariamente a redescobrir a beleza do simples. É no pão partilhado na mesa comunitária, é na resenha, na conversa com um amigo, é no vento assim batendo no rosto depois de um dia exaustivo de trabalho. É quando a gente chega cansado do trabalho, a gente deita na nossa cama assim e sente aquele prazer do descanso, né? É nesse chão, não é em grandes espetáculos que o evangelho floresce. E isso aplicado para nós faz muito sentido, porque a gente vive hoje numa cultura do espetáculo, onde a religião virou produto. Hoje, e aqui quem fala é alguém que pesquisa mercado religioso, né? E eu encontro cada coisa, gente, desde totens de autoatendimento em igrejas, assim, cada coisa assim, banal, essa é a palavra. Só que quando eu olho para o Jesus de Nazaré, o Jesus homem, né? O Jesus da história, o Jesus, o Cristo da fé, eu lembro que a espiritualidade não é um show, né? Ela é mesa, ela é abraço, é vida dividida. Eu não preciso de roda gigante para me conectar com Jesus, eu não preciso de loja de pipoca na igreja, de Starbucks na igreja, de luzes de LED 3D que deixa a gente meio que num transe psicodélico, né? Que a gente chama de espaço instagramável que vende mais, né? Umas coisas bem commodities assim que vende, né? Ou eu não preciso usar um dress code, uma coisa mais cool assim para que Deus se manifeste no nosso meio. Ou indo para outro lado, eu não preciso hipervalorizar a experiência metafísica, né? Eu não preciso ver um anjo descer do céu com uma espada desempanhada de fogo, quebrando o telhado para ver que Deus está comigo, que o mundo espiritual existe, né? Que o Espírito Santo só fala comigo se eu falar em línguas, né? Uma experiência mais carismática. Porque quando eu vou para as Escrituras, aí eu vejo o profeta Elias no Monte Horebe. Aí Deus fala assim para ele, Elias, vai para fora dessa caverna. Aí vem o vento forte, vem o fogo, vem o terremoto e Deus não estava. Aí de repente uma brisa suave, onde Deus fala com Elias. Tem um texto do José Tolentino, que é esse texto aqui, a mística do instante, o tempo e a promessa.
ele vai dizer o seguinte: a mais louca pretensão cristã não está nas grandes afirmações metafísicas, mas ela está na vida comum. Na vida, porque a vida comum ela tem valor também. Ele vai chamar isso de mística de olhos abertos, né? Espiritualidade de olhos abertos, que vive na consciência de nós estarmos continuamente diante da presença de Deus, a gente ter essa noção, né, que a gente está constantemente na, vivendo um culto a Deus. Né? O salmista diz no Salmo 139: onde poderia eu me ocultar ao teu espírito? Para onde eu fugiria da tua presença? Né? O salmista interroga Deus. Então, viver dessa maneira é uma declaração de amor à vida também. É quando Jesus diz: eu vim para vos dar a vida em abundância. E quando Jesus fala de vida em abundância, ele não está vendendo uma promessa de consumo, mas ele está apresentando para a gente um novo jeito de viver, né? Que é uma vida com significado, uma vida plena e uma vida cuidada por Deus. Enfim, eu destoei um pouco aqui, mas eu falei tudo isso para chegar no seguinte ponto: onde é que Jesus aprendeu essa linguagem tão viva? De onde que ele bebeu dessa sabedoria tão conectada com a vida? Em Nazaré, na Galileia. Nazaré é a escola de Jesus. Viver no campo, cercado de natureza, é o que molda o olhar de Jesus, é o que molda o ensinamento de Jesus. Ele cresce ali, eu fico imaginando, ele criança ali, observando pássaros, que não semeavam e nem guardavam seus celeiros, mas eles eram alimentados por Deus. Jesus ali, eu fico imaginando ele reparando nos ramos das figueiras, né, que brotavam folhas verdes, anunciando o verão, ele admirando as flores do campo, que vestiam a beleza dos vales da Galileia. E como eu disse, ele não precisou de tratados filosóficos ou manuais de teologia sistemática. Não que isso não seja importante, mas Jesus ele ensina a partir da vida. Jesus está falando, ó, basta abrir os olhos e olhar a vida, olhar a criação. E vida de onde? De Nazaré. Daquele lugarejo esquecido, sem estradas, sem calçadas, sem urbanismo grego, com casas de um cômodo só, onde tudo se misturava. Era família, era animal, era refeição, era tudo no mesmo lugar. As casas ali eram super humildes. Gente, geralmente, no máximo, a gente está falando ali, era 2 cômodos. Recentemente, eu trouxe aqui pra gente, uma casa do tempo de Jesus foi desenterrada, né, por arqueólogos, né? E mais uma vez, isso, a importância dessa interdisciplinaridade para a gente ter uma compreensão acerca de Jesus. Essa foto aqui é desse livro aqui, ó, Jesus, uma breve introdução, de Richard Bauckham. Ele vai falar um pouco também sobre esse Jesus histórico, e ele traz essa foto aqui, né, de como que eram as casas ali no tempo de Jesus. Essa aqui era uma casa de 2 cômodos, e um jardinzinho aqui, onde havia uma cisterna para coletar água da chuva. E mais ou menos esse era o modelo de casa daquela época e que provavelmente Jesus morou. Mas aqui também eu trouxe uma outra visão, que era algumas casas de Cafarnaum no século V, que também era, Cafarnaum era próximo ali, entre aspas, da Galileia, mas era mais ou menos nesses moldes que as casas eram, né? Que é uma representação de como era e como foi achado esses registros arqueológicos, né? Mas o que a gente encontra aqui era pátios compartilhados por 3 ou 4 famílias, né? E novamente ressaltando a questão da vida comunitária, né? Que eles dividiam, as crianças cresciam juntas. Então, e aqui, gente, essa é a chave de compreensão, né? Para a gente conseguir assimilar esse Jesus histórico, né? O vizinho de Nazaré. Jesus morava em uma dessas casas. O homem real, o homem de carne e osso. Então, olhando para isso, a gente consegue entender um pouco melhor a grandeza do Cristo ressuscitado. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, um questionamento? Podemos seguir, que falta mais meia horinha? Tem Tô no algumas ritmo. pessoas dizendo que não está conseguindo visualizar as fotos, mas para mim aqui está parecendo normal. Pra Eu mim não Deixa eu ver. consegui visualizar mesmo, não. Será Vocês que estão pelo é celular, né? pelo Então, celular?
Mas eu também tô com o Ah, celular e tô vendo, normal. Eu não tô Eu estou vendo, pelo não. celular e estou vendo. Eu Eu também. Ah, tô vendo, mas tem que pôr na aqui tela sim. só onde ele está falando. Se ficar a Exato, carinha de todo mundo, a gente Exatamente, não Lu. vê. exato. Exatamente. Vocês têm que ir ah, lá na agora parte tô vendo. dos Agora sim. slides, isso. Aí, eu acho que vai ter uma opção de pininho para você fixar essa tela. Aí tudo que eu estiver falando nos slides vai aparecer para vocês. Deixa eu ver, eu não consigo fazer É só isso. voltar. Tá. Isso. Poxa, mas como vocês não viram então os outros slides, né? Todos os outros slides provavelmente vocês não viram. Então, depois, de qualquer Não. forma, eu compartilho esses slides com vocês, pode ser? Aí Tá. vocês deem uma olhadinha e façam bom uso Pode. deles. Mas, além desse probleminha dos slides, alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode seguir? Sim. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é entre as pessoas do campo, né? A gente viu mais ou menos o contexto que Jesus vivia, né? Literalmente entre pessoas do campo. Nas grandes cidades, como eu tinha dito aquela hora, o pessoal torcia o nariz, né, para os moradores dessas aldeias rurais, né? Eles tinham até a gente vai falar aqui sobre eles tinham um termo pejorativo mesmo para falar acerca dessas pessoas que significava gente ignorante. Havia uma categoria social, né? Eu até coloquei no slide aqui, eu não tinha visto, desculpa. Havia, inclusive, uma categoria social marcada por desprezo a essas pessoas do campo, que era, eles chamavam de Aham-Aretes, que era literalmente povo da terra. Inicialmente isso não era pejorativo, né? Inicialmente era só para designar ali trabalhadores rurais, né? Mas com o tempo, devido àquela miscigenação que eu comentei com vocês, essas pessoas começaram a serem vistas de maneira negativa, né? E quando se falavam sobre o povo da terra, gente do campo, eram o pessoal, né? Os doutores da lei, eles não tinham dó, eles olhavam para essa galera com repulsa e era como se fosse gente impura mesmo. E o motivo disso tudo é histórico. Devido a essa miscigenação que ocorre desde os tempos de Abraão, nessa região especificamente, e quando há o exílio babilônico, quando os judeus voltam do exílio, o território já estava cheio de samaritanos, filisteus e diversos outros povos. Então, os judeus, quando voltam do exílio, gente, quando eles encontram aquela terra povoada por outras pessoas que não o povo deles, aquilo foi considerado uma traição às tradições ancestrais. Para eles foi o fim do mundo. Então, isso os judeus olham e sentem um ressentimento quase que um ódio mortal, né? Não foi por acaso que a Galileia é, ganha um apelido ali de Círculo dos Incrédulos. E a partir de então vira alvo de constante críticas dos rabinos, dos religiosos, doutores da lei, perdão. Então, eu trago isso para a gente ver que morar em Nazaré não era nada fácil, né? Porque além desse desprezo, desse preconceito, existiu o quê? As questões de pobreza. Em tempos de seca, a fome rondava as casas, especialmente depois quando existia uma colheita fraca, né? Não conseguiam ali colher o suficiente, então eles começam a passar algumas dificuldades, as famílias ali começam a se ver vivendo numa corda bamba, porque eles precisam garantir o sustento, eles precisam guardar semente para a próxima plantio e ainda dar conta dos tributos e impostos que quase sempre engolia o pouco que sobrava. Dinheiro quase não existia nessa religião, porque o que funcionava ali era escambo. Trocava-se azeite por trigo, a ferramenta por serviço, trocava animais por outras coisas. O vizinho pegava um animal do outro para puxar o arado, para poder trabalhar. Então eles viviam nesse contexto para poder sobreviver. E é nesse contexto que Jesus cresce e ele conhece como ninguém aquela região.
Então, quando ele vai falar, olha, aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Porque ele entendia muito bem o que ele estava falando. Ele entendia muito bem a frustração de ver o joio e o trigo misturado na hora da colheita, né? Ou a paciência necessária diante de uma figueira que demorava a dar fruto. Então, tudo isso, todo esse contexto difícil, esse contexto de pobreza, vira o quê? Matéria-prima para as parábolas de Jesus, né? Lições espirituais explicadas com a simplicidade do campo. E o outro ponto é, por mais simples que fossem, algo que os judeus prezavam e lutavam, assim, com unhas e dentes, era para manter a honra deles. E a honra, para aquele povo, valia mais do que qualquer dinheiro. A honra, a palavra, valia mais do que o ouro, né? O nome da família era sagrado. O, o ideal ali era sustentar a reputação da família sem lesar ninguém, né? Mas e também não podiam manchar o nome do clã, daquele conjunto ali que eles viviam, daquela família, não no sentido pai, mãe, filho, enfim, né? Mas daquela comunidade, daquela aldeia. Agora, olha que ironia. Jesus, justamente, ele acaba um pouco abalando essa lógica de honra. Quando? Quando ele sai de Nazaré, sem esposa, sem filhos, sem trabalho fixo, ele começa a andar de um lado para o outro, fazendo curas, expulsando demônios, e anunciando uma mensagem que para aquelas pessoas era estranha. Era uma mensagem assim difícil de compreender, né? Um cara que chega e fala, eu sou o Messias. Para eles era assim, incompreensível, era blasfêmia das piores, a pior. Então, os familiares de Jesus, em Marcos 3:21, vão olhar para Jesus e vão dizer assim, ó, ele está fora de si. Porque eles estão desonrando, entre aspas, né, a honra daquela aldeia, dos seus familiares. Em Nazaré ali, a família era tudo. Era o lugar de nascimento, era o lugar de segurança, era o lugar de trabalho, de identidade. Então, é nesse círculo que Jesus cresce, que se divide as tarefas, né? A família ali se ajudava na colheita, defendiam a honra um do outro. Então, para eles, quando Jesus se desliga e sai na sua missão de anunciar o reino de Deus, é algo assim inaceitável. Foi algo muito sério. Só que abandonar a sua família para Jesus era a missão de Jesus, né? Era a missão. Porque ele diz, né, que a sua missão, né, exigia formar uma nova família, não de sangue, mas de fé. Tanto que vão falar, ó Jesus, a sua mãe está lá fora, em Marcos 3, se eu não me engano. Ele vai falar, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Então, para Jesus, a missão de Jesus era muito maior do que a honra da família, a honra do clã, a honra da aldeia. E por mais que fossem pessoas simples, ali naquele ambiente rural, conservador, eles eram muito, mas muito alinhados às tradições religiosas. Os pais de Jesus, em seu nascimento, eles cumpriram todos os rituais da lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Lucas narra que depois da apresentação do templo, José e Maria, eles voltam para Galiléia, né, quando cumpriram tudo que prescrevia a lei do Senhor. Aos 12 anos, como a Lucinete falou, Jesus ele sobe para Jerusalém, para Páscoa. E ali ele ensina, enfim. Então, desde a infância até a adolescência, ele viveu fiel às tradições do povo, mergulhado nesse clima religioso típico do judaísmo também. O que mudava era, enquanto lá na capital, né, o templo monopolizava as práticas religiosas, nas aldeias a fé era vivida de um jeito bem mais, entre aspas, caseiro, né? Ali era, vamos fazer uma comparação, é como se fossem os pequenos grupos hoje, né? Não havia doutores famosos da lei dando aula na praça,
As religiões se mantinham onde? Dentro de casa, né? Na rotina, na guarda da lei, no sábado, com os vizinhos. Era uma fé simples. Não tinha debates teológicos sofisticados como lá em Jerusalém, como na Judéia. Mas eles não abandonavam a vida de oração. Eles oravam de manhã e noite. O texto diz que eles proclamavam o Shema Israel, né? O Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Essa era uma oração presente na vida daqueles religiosos daquela época. Tanto que Jesus cresce ouvindo isso, e quando alguém pergunta para ele, Jesus, qual que é o maior mandamento? E ele responde o quê? Justamente com o Shema. Ele fala: olha, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, aquilo que Jesus aprendeu na infância molda o coração também religioso do homem Jesus. Porque ser judeu em Nazaré era, acima de tudo, viver uma consciência, né, de uma dependência e reverência de Deus. Então, a religião também era muito presente. Só que para os judeus, claro que Jerusalém tinha um peso muito maior, né? Havia ali um verdadeiro lugar de culto, né? O templo, como eu disse, era o coração espiritual do povo. Então, quando o povo estava longe, eles precisavam orar o quê? Voltado, direcionado para Jerusalém. Se ele estava no norte, né? Virava para o sul para orar direcionado a Jerusalém. Só que aí Jesus vem e começa a quebrar alguns paradigmas religiosos. Claro que ele orou por muito tempo voltado a Jerusalém. Só que aí os evangelhos mais para frente começam a mostrar que ele passa a orar de outra forma. Olha só, o texto de Marcos 6:41. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Agora Jesus começa a orar olhando para o céu. Ó, Marcos 7:34. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-se. Novamente, Jesus erguendo os olhos ao céu. É como se ele dissesse, né, uma breve interpretação: Poxa, esse Deus está em todo lugar, né? O meu Pai não cabe só num prédio, numa cidade ou numa religião exclusiva. Deus é o Pai de todos. Isso aqui eu trouxe 2 versículos para ilustrar isso, mas temos muitos outros. Tanto que na conversa com a samaritana, em João 4, né, eles estão discutindo ali, é em Jerusalém, é no Monte Gerizim, né, que diz que a gente deve orar a Deus, buscar a Deus, né? Ele vai dizer: olha, mulher, acredite no que eu te digo. Vai chegar uma hora que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês adorarão o Pai. E já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso quebra o paradigma daquela época e também dos nossos dias, né? Da gente querer santificar um lugar, né? De querer manter uma áurea mística do templo religioso. Mas o que Jesus nos mostra é, poxa, esse contato com Deus pode ser feito, sabe, nas coisas mais ordinárias, do mais ordinário do dia a dia, né? Da vida. Pode ser feito lavando uma louça, eu posso fazer uma oração, eu posso falar com Deus, é indo trabalhar, é no ônibus, é na fila do banco, é na correria do meu trabalho, eu posso estar na presença de Deus, aonde quer que eu esteja, eu posso olhar para os céus, eu posso falar com Deus em espírito e em verdade. Enfim, Jesus ele cresce numa fé simples, enraizada nesse cotidiano, né? Mas aos poucos ele foi revelando um jeito novo de vivê-la, menos presa ao espaço, menos presa ao dogma religioso, só que mais aberta ao coração. E só que enquanto tudo isso acontecia, toda essa questão que a gente já viu, da pobreza, da vida religiosa, das dificuldades que Jesus enfrentava, tem um outro ponto. Jesus precisava também sustentar a vida. Ele precisava trabalhar. Lembre do que o pastor André falou na semana passada, né? Eles tinham impostos para pagar. E eram impostos pesados. E naquela época não tinha o Serasa, não, gente, que só sujava o nome, né? Era pauleira, velho, né? Se não pagasse, amiga, a coisa ficava feia. Era prisão, era escravidão, era filhos e familiares vendidos como mercadoria, dependendo da região. E essa era a realidade dura daquela época, né?
E é nesse contexto que Jesus e sua família precisam, então, como qualquer galileu comum, como um homem, como 100% homem, eu também preciso trabalhar para sobreviver. Então Jesus, ele começa a ele tem um ofício, né? Ele tem uma profissão. Em Nazaré, lembrando de todo aquele contexto que eu já dei, a vida ela só girava em torno do trabalho manual. Não tinha nada de intelectual, não, academia, né? Exercitar o cérebro, era trabalho braçal. Ou era agricultura, ou era trabalho ali de ferramentas, e no tanto que Jesus ele vira o quê? Ele vira um artesão, né? A gente chama de carpinteiro, né? Mas a palavra aqui para carpinteiro do grego é tecton, não sei ao certo a pronúncia, mas não é um carpinteiro como nós temos na nossa mente hoje, que monta móveis, que trabalha só com madeira, né? É alguém que trabalhava com pedra, com ferro, não era só estantezinha de livro, era muito rústico, era um trabalho muito pesado. Muitas vezes era como se fosse um pedreiro, vamos dizer assim, né? Era consertar telhados, era consertar paredes danificadas, né, pela chuva daquele lugar, era fixar vigas, fazer portas, janelas, né? Aí sim entra o trabalho com madeira. Mas enfim, só que Nazaré era pequeno demais para oferecer serviço suficiente. Lembra lá, 200 a 500 habitantes. O pessoal era pobre. As casas eram modestas. Ninguém tinha dinheiro não para ficar pagando para arrumar porta, para arrumar telhado, né? Os próprios camponeses ali arrumavam as suas coisas. Então José e Jesus precisavam começar a ir para outras cidades, né? Para buscar trabalho. E isso tudo, gente, é fonte histórica, tá? Não é fonte vozes da minha cabeça, eu estou inventando, não. Então, com essa profissão, Jesus não vivia na miséria. Só que ele também não tinha uma estabilidade, não. Né? Ele estava na mesma condição ali da maioria dos outros galileus. Lembre-se, gente, era 100% homem, era dificuldade. É pobre, sim. Não era mendigo ou escravo, mas era pobre. E ali vivia na dependência de Deus. Por isso que era um ambiente religioso. E ali ele vivia um dia de cada vez. E olha que interessante. Quando a gente começa a ter essa compreensão, quando mais tarde ele vai ensinar sobre o pão de cada dia, a oração do Pai Nosso, né, sobre confiar em Deus sem acumular riquezas, né, ou contar parábolas, né, sobre trabalhadores na roça, coisas do tipo, ele não está filosofando em abstrato, não. Não é uma inspiração que ele viu alguém. Jesus ele está falando da própria vida dele, daquilo que ele conhecia na pele, o pão de cada dia. Gente, quando a gente tem essa compreensão, é algo assim libertador para nós, né? Essa fusão entre a biografia e a mensagem, o contexto, dá um peso para as palavras de Jesus, e principalmente não só nas palavras como Jesus humano, mas como Jesus divino. Enfim, já está correndo nosso tempo aqui para a gente abrir aqui, para a gente tentar algum questionamento, para a gente não perder muito tempo e não ficar muito em cima. Olhar para esse Jesus em Nazaré é entender todo esse contexto, né? De ver Jesus em uma vida sem palco, ver Jesus em uma vida sem grandes holofotes. Jesus não tinha casa na praia, não, irmão. Como alguns pregadores já disseram por aí, isso aí é balela. O que fica para nós é esse Jesus histórico, é o Jesus verdadeiro, né? E isso, em hipótese nenhuma, gente, a gente tem que ter isso em mente muito firmado. Esse não diminui o Cristo da fé. Muito pelo contrário, torna ele mais próximo e real a nós. Mostra que ele foi ser humano como a gente, mostra que ele sofreu como a gente. Se eu não me engano, Hebreus, posso estar errado, se alguém souber de cabeça, fala aí, o texto diz que nós não temos um sumo sacerdote do qual não possa compadecer das nossas dores, porque ele sofreu como nós. E o Pagola, nessa obra maravilhosa, se você não comprou ainda, gente, vale muito a pena. Assim, uma leitura gostosa, uma leitura maravilhosa. Ele nos convida a completar, a contemplar, perdão, esse Jesus humano, esse Jesus tão próximo, o Jesus que foi vizinho de alguém, para então
nós percebermos que é justamente a partir dessa humanidade de Jesus, desse Jesus que passou dificuldade, desse Jesus que cresceu nesse ambiente hostil, mas ele irrompe, ele, ele é o nosso Salvador, né? Ele supera todas essas coisas, né? O artesão da Galileia, o filho de Maria, o vizinho ali simples, ele também é o Cristo vive que venceu a morte e se revela como Salvador da humanidade. E talvez esse seja o maior encanto. Aquele que partilhou do pão duro, né? Da água fresca, das conversas da aldeia, da dificuldade do sol, da colheita péssima. É o mesmo que hoje reparte vida eterna conosco, que morreu em nosso lugar. Enfim, que diariamente nós sejamos transformados por essa simplicidade dos ensinos de Jesus, né? E os seus ensinamentos deveria bastar para nós. É isso, gente. 9h22, não vou me estender mais além disso. Alguma dúvida, algum questionamento, algum ponto que vocês queiram acrescentar, algo que eu não falei que vocês queiram contribuir, fiquem à vontade. Essa é a hora. Pode falar, Depois, Nath. depois de tudo que você falou, eu fico pensando, será mais fácil ou mais difícil ser parecido com Jesus? É, isso é Né? bom, esse é um questionamento que a gente vai remoendo, a gente vai deitar nossa cabeça no travesseiro agora e a gente vai deglutir, acho que essa é a palavra, né? Vai mastigar, né? Toda essa compreensão desse Jesus, né? Desse Jesus, não só o divino, mas o Jesus histórico, que muda a nossa forma de viver e de enxergar o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aí para você, aí fica para o grupo Fiquem para à a gente vontade. reflexão. Nessa época de Jesus, que ele viveu os 33 anos, né? Uhum, E depois, pela nossa fé, ele ascendeu ao céu, isso aconteceu no Oriente, né? uhum, sim, E na mesma época, evidente, o mundo era habitado por pessoas, né? O sim, Ocidente, enfim, né? E uhum, aí eu me pergunto, porque aí é óbvio que é aquilo que eu falei e ratifico o que eu falei. uhum, O que eu conheço de Jesus é o suficiente para eu ter a fé e servi-lo. uhum, Mas e o povo do Ocidente nessa época? Tem algum estudo que fala assim, pô, Jesus viveu nesse período, de tanto a tanto. E o resto uhum, do mundo estava acontecendo. E Jesus é o rei, né? Jesus aham, é Deus, né? Que cuida do mundo. Então, isso é uma uhum, reflexão que deixa a gente um pouco assim, fala assim, meu, as coisas sim, aconteceram, né? Por exemplo, uhum, não sei quem é mais antigo, aí já deve ter assistido o filme O Quarto Sábio. Se não assistiu, era legal assistir porque a história conta um outro uma outra personalidade que estava tentando chegar para levar um presente para Jesus e ele não conseguiu chegar. Então as coisas acontecem à volta uhum, e Jesus, enfim, não vou falar o filme, mas chama O Quarto Sábio. Então as coisas aconteciam no mundo também, mas e Jesus veio para uhum, salvar o mundo. E ele estava confinado num território, né? uhum, E como isso não repercutiu, né? sim, Só foi repercutir muitos anos depois e até em outros é, outros continentes não chegou, né? Até hoje, né? Até dentro do sim, Oriente mesmo, como cultura, não chegou Jesus, né? Então eu fico me aham. perguntando isso. Sim, acho que faz total sentido esse questionamento, né? Mas a gente tem que ter em mente é que a morte de Jesus, e os seus ensinamentos só vão repercutir verdadeiramente depois que ele morre, né? E o evangelho e o cristianismo, né? Que até então não era cristianismo, começa a se expandir. Porque até então as pessoas olham para os ensinamentos dele, olham para Jesus mesmo e falam: Isso é um louco, isso é um lunático. Então enquanto ele está vivendo ali,
não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que ele morre e ascende aos céus, essa mensagem começa a se propagar, aí começa a haver uma transformação. De bate-pronto, eu não tenho nenhum livro assim que tente abordar essa cronologia, né, exata entre o Oriente e o Ocidente, né? Eu sei que depois que ele morre, né, depois de alguns anos, os evangelhos começam a ser escritos e começam a ser, os textos começam a ser juntados e isso começa a ganhar uma proporção maior. Mas de bate-pronto eu confesso que eu não sei nenhuma literatura que aborde isso. E é interessante. Eu vou procurar, se eu achar, eu mando para vocês lá no grupo. Mas tem uma Nath? passagem bíblica que fala que os discípulos queriam pregar no Oriente e ele falou: Não não, lá deixou. vocês não vão. Uhum. Parece que está na Bíblia essa passagem aí. Isso é. Eu não sei de cabeça assim, eu não vou lembrar, mas é exatamente isso, né? Eles querem para um lado e Jesus não permite, né? Depois eu pego também Interessante. as escrituras e mando para vocês com um tipo de comentário bíblico acerca disso. Ô, Nath, você professor, levantou a mão? Oi, pode falar. é o Chamou? Dida, é o Ah, Eliseu Dida. Dida. Ah, aqui. Fala, Não, Eliseu, Dida. eu estava ouvindo o professor falar e a gente vem de uma igreja tradicional com aquele modelo de culto de no domingo de manhã, escola bíblica, e o Uhum. professor falando, a gente chega à conclusão, e eu sempre refleti sobre isso. Definitivamente, o cristianismo do século I não tem nada a ver com o cristianismo É, do século XXI que a gente vive nos dias de hoje, vive dos anos 70, 80, né, professor? exatamente, né? É um cristianismo que está sendo amoldado à cultura, né? Acho que essa é a verdade, infelizmente. E à medida que os anos vão passando, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas tende a se acentuar. Gustavo, Oi. boa noite a todos. Dois pontos. O primeiro é que cada vez que a gente escuta, né, sobre o Jesus, né, trazido para cá, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a gente percebe, e até de uma forma, como eu falei na aula anterior, começa a ter uma certa empatia, apesar de não concordar com os judeus, mas Uhum, entendeu a dificuldade deles, de fato, de aceitar, né, Jesus, uhum, porque se você for parar para pensar também em questão no nosso dia a dia, da nossa vida mesmo, a gente traz, né, tradições da nossa família, e aí às vezes a gente casa e percebe algumas dificuldades, né, nesse relacionamento tão simples, né? E aí uhum, a gente tem amigos também, e aí a gente percebe que os amigos têm algumas tradições diferentes da sua, e aí você tem uma certa dificuldade às vezes. Então, assim, você consegue entender um pouco dessa dificuldade dos judeus em aceitar. E é sim. interessante saber que Jesus, do dia a dia dele, né, de tudo aquilo que ele coloca nas suas parábolas, quando ele fala exatamente do que ele estava vivendo. Então, eu acho que ele deixa para a gente, não só nas palavras, né, Uhum, que ele ficam ecoando aí, mas que ele está dizendo o seguinte: eu vivo dessa forma, por isso eu falo dessa forma. Então, ele mais uma vez ele nos convida a viver da maneira que a gente fala, ou falar da maneira em que a gente vive. E que tudo chegue a um ponto que você não tenha que se explicar, ou você nem tenha que falar. Muitas vezes a sua própria atitude vai dizer muito mais até do que qualquer palavra que você disser, e as pessoas, né, te conhecerão através disso. Então, eu acho que é um ensinamento, quando a gente vai aprofundando o ensino para Jesus, né, conhecendo o dia a dia dele, eu consigo ter esse tipo de percepção, né? Que a nossa palavra, que a nossa ação, né? Que as nossas atitudes não seja diferente daquilo que a gente fala, ou seja, diferente daquilo que a gente prega. E o segundo ponto, eu não sei se eu não prestei muita atenção na hora, mas ficou para mim a dúvida, que eu anotei as 3 perguntas, e uhum, aí fui colocando, né, as respostas que eu achei e tal em cada pergunta, mas eu não percebi a respeito de por que os evangelhos quase ignoram a juventude de Jesus, por que existe esse ato, né, entre infância, um hiato, e aí fase adulta, que é a fase do ministério dele. Eu não sei se você chegou a falar ou não deu tempo, ou não sei, mas eu fiquei só com um pouco
desse tipo de dúvida, o porquê que o evangelho, só me faltou essa resposta, o porquê que o evangelho de fato não fala sobre essa parte da vida dele. Tá bom, beleza, deixa eu anotar aqui, aí a gente já conversa sobre isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Porque aí a gente já faz, eu respondo essas perguntas da Nath e a A minha gente já. pergunta é, como a Nath perguntou mesmo, assim, os evangelhos eles ignoram, né? Quase ignoram a infância de Jesus, se é porque os evangelhos foram escritos para anunciar a salvação. É por isso? Uhum. É exatamente isso, Marise. Ah, Porque os evangelhos, como eu disse, eles não foram escritos no sentido para ser uma biografia, né? E entendi. uma vez que isso é tarefa dos historiadores, né? De outras pessoas. Os evangelhos foram escritos para nos transmitir uma mensagem de fé. Fé. Então, os evangelistas eles não estavam preocupados de nos transmitir dados historiográficos e tudo É, mais, né? Mas eles querem mostrar Jesus como Cordeiro de Deus, Jesus como Salvador. Então, o Salvador. fato desse ato, né, entre a infância, a gente só vai ter ali a juventude de Jesus com os 12 anos, depois só vai aparecer só lá com seus 30. Eu acho que são coisas que para eles consideraram é, Relevante, acho a infância. irrelevantes para a É, mensagem que eles queriam é, passar. tá certo. A gente vai ter alguns textos assim acerca da infância de Jesus nos proto-evangelhos também, mas Ah, teologicamente os proto-evangelhos não são fontes confiáveis, né? tá bom, obrigada, viu? A aula foi muito Nada. boa. Obrigado, Marise. Respondi, Nath, ou não? Sim, eu estava anotando aqui. Ah, tá bom. Beleza. O, Obrigada. nada. Paulo, pode falar? É a partir da pergunta da Natália, porque eu achei interessante, porque ela colocou essa ideia de que dá para compreender porque que o judeu da época tinha muita dificuldade em aceitar Jesus, né? E Uhum, eu vou remeter para nós nos dias de hoje, né? Acho que em uhum, muitos lugares, em muitas comunidades, ainda nós temos uma grande dificuldade de aceitar esse Jesus. sim. A gente está muito mais preocupado com um Jesus que é triunfalista, que nos coloca como cabeça e não como cauda, que é a sua vitória, declare a sua vitória. Então a gente está muito Essa nessa, vai. de- nessa vibe mesmo de pensar. Mas É, eu tô imaginando assim, a gente não constrói a nossa fé a partir do cotidiano. uhum, A gente constrói a nossa fé a partir do Cristo da fé, numa perspectiva para além, mas ela vai sendo capturada por essa ideia, por exemplo, de que os cristãos têm que estar influenciando em todas as áreas, aí divide a área da uhum, cultura, da comunicação, e que temos que estar lá, que temos que eleger gente, que temos que estar por cima, ter que colocar lei, ter que impor a nossa vontade, porque hoje nós já somos, os evangelhos já é mais de 20 e poucos por cento da população brasileira. Então, eu acho que tem esse Jesus histórico tem muita dificuldade de acessar as comunidades hoje em dia, né? E acho que embora não é aqui nesse momento que a gente faça isso, mas também refletir sobre isso, acho muito pertinente. Mas toda vez que eu comecei a ler o texto do Pagola, e eu sempre me emociono porque que dá um novo olhar, dá um novo sentido, né, sim, para o texto, da forma como vai sendo construído o texto, e você entender um pouco desse contexto do que Jesus viveu, enfrentou, e assim, eu sei que pelo menos a gente sai com o coração bem aquecido, assim, de buscar de fato, como o professor colocou lá no começo da aula, né, que o nosso propósito é de ser cristãos sim. melhores, né, acho que é a nossa É. caminhada. Isso é verdade, Paulo. E pegando um gancho, né, do que você disse, do que a Natália falou, não, mas o evangelho é isso, né? É a prática, né? É as atitudes, é a vida, é o viver a cada dia, né? O que você colocou, os evangélicos são 26% do Brasil, né? Aí todo mundo, glória a Deus. Mas que tipo de evangélicos são esses? Que tipo de evangélicos, né? Eles nos representam? Não sei. Nós temos inúmeros cristianismos, né? São vários vertentes. Não tem um representante, são vários. Então, cara, esse Jesus que a gente está apresentando aqui, o Jesus
histórico, o Jesus, o 100% homem, o Jesus do simples, o Jesus do cotidiano, a verdade é que ele não vende, ele não arrecada dinheiro. Ninguém quer saber desse Jesus. O pessoal quer saber o Jesus que dá carro, o Jesus que dá moto, o Jesus que some com o nome do Serasa do dia para noite, que cai na conta R$ 10.000 lá e não sabe de onde que é. Lógico que sabe. Tá? Alguém depositou errado, irmão. Não é Deus, não. Devolve esse dinheiro aí que tá errado. E ninguém quer saber desse Jesus. Né? E isso é muito ligado, como eu disse para o Dida, né? A cultura que a gente vive hoje, uma cultura do consumo, a cultura do espetáculo. E a gente acaba entrando numa questão social que foge um pouco disso. Mas eu acho que nós deveríamos aqui nos sentir privilegiados, né? Por estar aprendendo com o Pagola isso, né? Essa é a verdade. Assim como você, Paulo, eu nunca tinha lido esse texto e eu estou sentindo assim, sendo transformado com essa leitura, transformado com as aulas que desde lá do Edson Nunes, do Anderson, do André. Semana que vem tem a aula do Alex. Hoje eu preparando essa aula também fui muito tocado, muito mexido, porque é isso, cara. É como a Nath resumiu toda a nossa aula. O evangelho é na vida, né? Não é só o que eu prego, o que eu falo. Eu bato no peito e falo que sou um líder religioso, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas como é que eu levo a minha vida? Como que é o meu testemunho, né? O meu vizinho, o Jesus lá, o vizinho de Nazaré, né? A gente também é vizinho. Qual que é o nosso testemunho? Então, fica a reflexão aqui, antes da gente tirar a nossa foto. Que tipo de cristão, né, que nós estamos sendo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Beleza, gente? É isso. Por hoje é só. Espero vê-los na semana que vem. Muito obrigado por todos e todas que dedicaram Boa aí. noite. Oi, Rapidinho. Jaqueline, boa noite. Fica à Boa noite. vontade. Eu não estou podendo participar das aulas online, né? Porque eu Uhum. estou num curso, inclusive estou aqui Ah, na tá. universidade. Mas valeu muito a pena. Quando eu comecei a te ouvir, eu falei assim, não, eu não posso perder. E porque o ao vivo, né, é outra coisa. Uhum. E ver a sua emoção e ver você mostrando esse Jesus tão simples, que é o que eu Uhum. acredito, que não é aquele que está para servir a gente, né? Então é transformador, é lindo. Muito Glória a obrigada Deus pela por sua isso. aula, linda, Que linda isso, aula. Vou Jaqueline. rever com Obrigado. certeza com mais cuidado, anotar tudo, mas que bom que eu estou participando, que bom que a Que IBQ bom. tem essa qualidade de pessoas que amam Jesus de verdade. É lindo Glória a ver, Deus, ouvir Jaqueline. você falar, viu? Deus Glória a abençoe Deus. sua vida. Amém. Obrigado. Não sei se é bom ou ruim você estar me ouvindo durante o seu curso aí, mas obrigado. Glória a Deus por isso, né? Muito obrigado mesmo. Pessoal, vamos tirar uma foto, senão depois eles vão me encher o saco, no bom sentido. Vamos lá, liguem as câmeras. Todo mundo um sorrisão bem bonito, que eu vou tirar aqui uma foto. Nath, aí, hoje a câmera não está inversa. Vamos lá. Aí, foi, deixa eu ver se foi. Foi, maravilha. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vejo vocês Boa na noite, semana que gente. vem. Agradece, Deus obrigada. abençoe, viu? Tchau. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite a pessoal. Boa todos. noite, Boa pessoal. noite. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite, gente. Boa noite.